brilhava com riqueza e decadência, suas ruas invadidas pelo aroma de incenso e corrupção. No centro do Vaticano, Rodrigo Borgia, agora Papa Alexandre VI, observava seu império com o olhar de um predador. A tiara papal pesava em sua cabeça, mas era um fardo que ele carregava com satisfação. Durante anos, ele havia conspirado, subornado e lutado para alcançar o trono de São Pedro, e agora, finalmente, o Santo Sé era seu. Os Borgias não eram nobres de nascimento, mas sua crueldade era inegável. A ascensão de Rodrigo foi alimentada por uma teia de alianças seladas com ouro espanhol e promessas sussurradas. Os cardeais que se opunham a ele viam sua influência desvanecer ou suas vidas serem abreviadas. A corte papal, antes um símbolo de piedade, se transformara em um covil de vícios, onde fortunas eram ganhas e perdidas em jogos de azar e nos favoráveis olhares de cortesãs. No epicentro de tudo isso estava Lucrécia, filha de Rodrigo, uma visão de cabelos dourados e beleza de porcelana. Com apenas 16 anos, ela já se tornara um prêmio nos grandiosos esquemas de seu pai. Seu riso ressoava pelos corredores dourados do Vaticano, mas atrás de seu sorriso se escondia a mente astuta de uma jogadora em um jogo que não escolheu. Ao seu lado, imponente, estava Chazare, seu irmão, um jovem cardeal com olhos gélidos como os de um lobo, e ambições que superavam até mesmo as de seu pai. Os sussurros começaram quase que imediatamente. Roma era uma cidade que prosperava em escândalos, e os Borgias eram a principal fonte. As amantes de Rodrigo desfilavam sem pudor, e seus filhos bastardos eram criados dentro das muralhas do Vaticano. A reputação violenta de Casari crescia a cada inimigo que desaparecia nas sombras, enquanto Lucrécia, doce e ingênua, se via enredada em rumores e insinuações. A corte papal era um palco, onde cada ator conhecia suas falas, mas o roteiro estava escrito em sangue. Fora das paredes do Vaticano, a cidade fervia. O povo murmurava sobre veneno no vinho e facas nas trevas. Os inimigos dos Borgias, os Delar Roveres e os Schwarzers, circulavam como abutres, seus panfletos e jornais gotejando veneno. Roma já havia testemunhado corrupção antes, mas nunca tão audaciosa, tão pessoal. E assim, sob os tetos afrescados do Palácio Apostólico, as sementes de uma lenda mais sombria começaram a germinar. Os sussurros serpenteavam pelas sombras. Que tipo de família era essa? Que pecados se escondiam atrás de portas fechadas? O palco estava armado. Os personagens estavam prontos, e o mundo jamais esqueceria o nome Borgia. Os primeiros murmúrios eram como fumaça, finos e etéreos, mas impossíveis de desconsiderar. Eles se espalhavam pelas tavernas de Roma, deslizavam entre os lábios dos cortesãos, nas antessalas do Vaticano e se infiltravam na tinta de panfletos anônimos deixados nas praças ao amanhecer. A filha compartilhava a cama com o pai. O olhar dos irmãos se demorava tempo demais. Ninguém sabia ao certo quem proferiu as palavras primeiro, mas elas se espalharam como praga pela cidade. Os inimigos dos Borgias não precisavam de provas, apenas de escândalo, de algo vil o suficiente para corroer o controle da família sobre o poder. E o que poderia ser mais vil do que incesto? Os panfletos surgiram da noite para o dia, com ilustrações grotescas retratando abraços distorcidos, suas figuras apenas vagas o suficiente para evitar uma mentira explícita, mas inconfundíveis em sua intenção. O rosto enrugado de Rodrigo, os traços angulosos de Cesari, os cabelos esvoaçantes de Lucrécia, todos apresentados em caricaturas grotescas. O texto era ainda pior, transbordando insinuações, frases torcidas em obscenidades. Ó, Santo Pai que estás na cama, santificado seja o teu nome.
Enquanto Lucraia passeava pelos jardins do Vaticano, acompanhada de suas damas, percebia que, ao se aproximar, elas silenciavam e desviavam os olhares. Até mesmo os servos murmuravam entre si, cobrindo as bocas com as mãos. Ela não era ingênua, sabia bem do que falavam. No entanto, reconhecer isso significaria alimentar os boatos. César, sempre astuto, teve uma abordagem diferente. Durante a calada da noite, ele encurralou um impressor, pressionando sua adaga contra a garganta do homem até que este nomeasse seu patrono como um mero lacaios, encarregado de espalhar as mais mesquinhas calúnias. Na manhã seguinte, o corpo do impressor foi encontrado boiando no Tibre, com a língua cortada. A mensagem era inequívoca, mas o estrago já estava feito. Escândalos, uma vez liberados, não são facilmente contidos. Rodo, por sua vez, despediu a situação com um movimento despreocupado da mão adornada. «Deixe que os cães latam», disse a Lucraia, sua voz embriagada pelo vinho. «Eles invejam o que não podem ter». No entanto, seu desprezo apenas acirrava as especulações. Por que um papa, o representante de Deus na terra, não se enfureceria contra tal calúnia, a não ser que os rumores ganhassem força? Durante um banquete promovido pelo cardeal Orini, um rival, um poeta recitou versos repletos de duplos sentidos, piscando para Lucraia enquanto falava de flores colhidas antes da hora. A sala explodiu em risadas contidas. Lucraia, com as bochechas ardendo de vergonha, mantinha o queixo erguido. Mas mais tarde, na privacidade de seus aposentos, quebrou um vaso contra a parede. Cia a encontrou ali, ajoelhada entre os cacos. «Eles vão pagar», prometeu, sua voz afiada como uma lâmina não desenfundada. Porém, a vingança parecia insuficiente. Os sussurros haviam se enraizado, e nas sombras da Roma renascentista, onde verdade e mentira eram mercadorias, as histórias mais perigosas eram aquelas que as pessoas desejavam acreditar. Incesto era o pecado imperdoável, uma violação da natureza, a corrupção dos laços familiares, a destruição da ordem divina. Em um mundo em que a Igreja exaltava a pureza e a santidade da família, nenhuma acusação tinha mais peso, tornando-se a arma perfeita para os inimigos dos Borgia. Roma, por muito tempo, tolerou os vícios de seus governantes, subornos, assassinatos, até mesmo a exibição ostensiva de amantes. Mas o incesto, isso era outro nível. Um pecado tão monstruoso que não podia ser mencionado em boa companhia, mas tão sedutor que se espalhava como fogo em uma noite escura. Os Borgia já eram alvo de desprezo por seu sangue espanhol, sua ganância insaciável e seu nepotismo audacioso, mas os rumores de incesto os transformaram de meros pecadores em algo muito mais abominável. E, no entanto, havia uma amarga ironia. Os Borgia eram culpados, mas não por isso. Rodrigo adquiriu o papado com baús de ouro, garantindo votos de cardeais cuja piedade se desfazia à vista da moeda espanhola. César havia ordenado assassinatos com a frieza de quem se acreditava acima das leis dos homens. Os casamentos de Lucrécia eram tratados como acordos comerciais, seu corpo uma moeda de troca nos intermináveis jogos de poder de seu pai. Esses eram pecados que Roma podia compreender, até mesmo esperar. Mas nada se comparava ao potencial destrutivo que esse rumor carregava. Os panfletos tornaram-se cada vez mais ousados. Um deslizou sob a porta de um embaixador veneziano, retratando Lucraia como uma moderna filha de Éolo, entrelaçando-se tanto com o pai quanto com o irmão. Outro, lido em voz alta nas tavernas de Tristair, falava de uma chave papal que abria mais do que os portões do céu. Os inimigos dos Borgia não precisavam de provas, apenas da semente da dúvida, cultivada pelo apetite do público por escândalos. Até mesmo os próprios ensinamentos da Igreja
alimentavam essas chamas: sermões sobre moralidade, os pecados de Sodoma e a condenação que aguardava aqueles que profanavam laços sagrados foram transformados em críticas disfarçadas aos Borgia. Um pregador florentino, com a voz trêmula de indignação, mencionou uma casa onde a serpente se aninha na cama do matrimônio. Sem precisar citar nomes, ele fez com que Lucrésia, no olho do furacão, se tornasse tanto vilã quanto vítima. Para uns, ela era a sedutora, a tentadora que arrastou seus próprios parentes para a perdição. Para outros, representava a ingênua, corrompida por aqueles que deveriam protegê-la. A verdade parecia menos relevante do que a narrativa, e essa narrativa era saborosa demais para ser ignorada. Sari, sempre tão astuto, percebeu o perigo. Eles nos retratam como monstros, rosnou para seu pai, porque não conseguem nos vencer como adversários. Rodrigo, relaxando em seus aposentos com um cálice de vinho, apenas riu. Deixe-os falar. Palavras são apenas palavras, mas como César bem sabia, podem derrubar impérios. Os verdadeiros crimes dos Borgia, seus subornos, assassinatos e ambição desenfreada, eram triviais diante do mito que estava se formando, um mito que perduraria após todos eles. Pois no final, a história não se lembra do que as pessoas realmente fizeram, mas do que os outros dizem que fizeram. E Roma já começava a escrever o epitáfio dos Borgia com tinta impregnada de veneno. Lucrésia Borgia nunca foi apenas uma filha. Ela era uma chave de ouro meticulosamente trabalhada para os cofres do poder que seu pai, Alexandre VI, almejava abrir. Desde que aprendeu a andar, foi moldada para um único propósito: servir a dinastia Borgia. Mas seria ela uma cúmplice nas intrigas do pai ou apenas uma peça movida no tabuleiro da política renascentista? A resposta, assim como muitos aspectos de sua vida, estava envolta nas sombras do Vaticano. Rodrigo Borgia nunca foi um homem que permitia que os sentimentos interferissem em suas ambições. Seu amor por Lucrésia era genuíno, disso havia pouca dúvida, mas era um amor temperado pela estratégia. Ela era seu bem mais precioso, uma joia a ser trocada por alianças, terras e influência. Aos 13 anos, já tinha sido prometida em casamento 2 vezes. Sua mão foi oferecida a nobres cuja lealdade poderia ser comprada, ou cujos domínios poderiam ser integrados à teia Borgia. O primeiro casamento com Giovanni Schwarzer de Pesaro foi uma negociação fria. Os Schwarzers, uma poderosa família de Milão, garantiram os interesses do norte de Alexandre. Porém, quando as marés políticas mudaram, o destino de Lucrésia também se alterou. O casamento foi anulado em circunstâncias obscuras. Giovanni fugiu de Roma aterrorizado, com rumores sugerindo que a anulação se baseava em alegações de impotência, ou até mesmo que Alexandre havia encenado toda a situação para libertar Lucrésia para um casamento mais vantajoso. "Você será uma rainha", murmurou seu pai, enquanto as esperanças de um novo enlace se desmoronavam, seus dedos acariciando seu rosto com uma ternura enganosa. Não uma condessa, nem a esposa de um lorde, mas uma rainha. Lucrésia abaixou a cabeça, sua voz firme. "Como você desejar, Santo Pai." Mas por trás dessas palavras obedientes, o que realmente pulsava em seu coração? Alguns historiadores mais tarde a descreveriam como um ornamento passivo, totalmente submetida à vontade do pai. Outros argumentariam que ela era uma jogadora astuta, com sua doçura servindo como uma máscara para uma mente tão afiada quanto qualquer adaga. A verdade pode estar em algum lugar entre essas visões. Seu segundo casamento com Alfonso de Aragão, um príncipe de Nápoles, era mais um movimento no grande esquema de Alexandre. Nápoles brilhava como uma joia no Mediterrâneo, e com Lucrésia prestes a se tornar sua rainha, os boures dominariam o sul,
assim como fizeram em Roma. Contudo, essa aliança também teria um desfecho sangrento. Alfonso não chegaria a desfrutar de seu trono. Seu corpo seria encontrado sem vida em um beco romano, seus assassinos permanecendo nas sombras, cercados por suspeitas. Foram essas uniões e as reviravoltas brutais em seus destinos que alimentaram os rumores mais sombrios. Por que um pai exporia tão abertamente sua filha em noivados e anulações, a não ser que houvesse algo perturbador em seu vínculo? Os panfletos não poupavam sarcasmo. Que tipo de noivo poderia satisfazer uma noiva que já pertencera a seu próprio sangue? As damas que acompanhavam Lucrésia contaram ter ouvido seus lamentos à noite, mas ao amanhecer, ela sempre se mostrava serena, com um semblante tranquilo enquanto assistia à missa ao lado do pai. Seria resignação, cumplicidade ou a determinação feroz de uma mulher que sabia que sobreviver na corte Borger significava jogar o jogo com maestria? Alexandre, por sua vez, parecia alheio aos rumores. Quando um cardeal ousou mencionar o escândalo em uma reunião do consistório, a risada do Papa ecoou pela sala. Você realmente acredita que eu dividiria um tesouro como esse com qualquer homem, nem mesmo com meu próprio filho? O gesto foi estratégico, desafiador o suficiente para escarnecer da acusação, mas também envolto em uma ambiguidade que deixava muitos desconcertados. No fundo, o valor de Lucrésia para seu pai nunca esteve em dúvida. Ela era a ferramenta perfeita. Bela, astuta, moldável quando necessário, implacável quando exigida. Se ela aceitava seu papel ou apenas o suportava, importava pouco para Alexandre. Os Borgers não se ocupavam com amor. Eles lidavam com poder. E o poder, como Roma estava prestes a descobrir, era uma força muito mais perigosa do que o desejo. Sicardo Boura deslizava por Roma como uma lâmina afiada, rápida, silenciosa e letal. Enquanto seu pai governava com ouro e astúcia, Secado preferia a força do aço. Sua fama foi forjada em sangue. O cardeal que trocou suas vestes por armaduras, o filho do Papa que liderava exércitos com a mesma facilidade com que antes recitava escrituras. Mas foi seu vínculo com Lucrésia que realmente incendiou os rumores. Os irmãos eram inseparáveis. Cesari, sempre o protetor, estava ao lado de Lucrésia, sua presença um aviso silencioso para quem ousasse ameaçá-la ou desmerecê-la. Ele a acompanhava à missa, participava de seus banquetes e dispensava seus pretendentes com um olhar que prometia violência. Para os de fora, a proximidade dele soava antinatural. Para os Borgers, era apenas a realidade de seu mundo. Lucrésia, por sua vez, parecia apreciar a sombra do irmão. Onde outros viam uma ameaça, ela via devoção. Ninguém o compreende como eu, confidenciou uma vez a uma dama de companhia, sua voz transbordando orgulho. Ele não é o monstro que pintam. Mas Roma acreditava saber melhor, ou pelo menos pensava que sabia. Os rumores começaram anos antes, quando Lucrésia ainda era uma menina. Sussurros de que Césare passava tempo demais em seus aposentos, que seus beijos se fixavam em sua bochecha, que seus presentes, como joias, sedas e uma adaga com cabo de pérola, eram mais apropriados para um amante do que para um irmão. A verdade, como sempre, era mais complexa. Cesare era possessivo, sem dúvida. Mas se seu amor era fraternal ou algo mais obscuro, ninguém poderia afirmar com certeza. Até a própria história hesita em traçar essa linha. O que era inegável era a influência de Cesare nos escândalos envolvendo Lucrésia. Quando seu primeiro casamento com Giovanni Forza desmoronou, foi Cesare quem entregou os documentos de anulação e quem, segundo rumores, ameaçou a vida de Giovanni caso ele se negasse a assinar. Quando seu segundo cônjuge, Alfonso de Aragão, foi encontrado esfaqueado em um beco, o nome de Cesare
emergiu das sombras, como um corpo que flutua no Tibre. Ele a mataria, sussurravam os cortesãos. Mas a questão que pairava no ar era: ele o faria por ela? Essa dúvida manchava a reputação de Lucrécia. Cesari eliminou Alfonso por motivos políticos ou por ciúmes desenfreados. O momento era incriminador. Alfonso era jovem, encantador, amado por Lucrécia de uma maneira que nenhum de seus anteriores pretendentes havia conseguido. O casamento deles era um raro vislumbre de afeto, um breve lampejo de felicidade em meio ao cruel universo dos Borgia. E então, de forma abrupta, tudo se transformou em tragédia. Cernza nunca confessou, mas também não negou. Quando um nobre embriagado o pressionou durante um banquete, ele apenas sorriu, erguendo seu copo de vinho. Um homem que não consegue manter o que é seu não merece tê-lo, disse ele. O nobre, sem palavras, se calou naquela noite. O luto de Lucrécia era evidente, suas lágrimas autênticas. Mas em poucas semanas, ela estava novamente ao lado de seu pai, trocando as vestes de luto por sedas luxuosas, seu rosto uma máscara de serenidade. Alguns afirmavam que ela havia perdoado Cesari. Outros murmuravam que ela sempre soube a verdade. O laço entre os irmãos se fortaleceu ainda mais. Cesari, sempre o estrategista, garantiu que o próximo casamento de Lucrécia seria com um homem escolhido por ele, Alfonso d'Este, duque de Ferrara, uma união que solidificaria o legado dos Borgia no norte. E Lucrécia, a bela filha, aceitou. Porém, Roma nunca se esqueceu. Os rumores se espalharam como fogo, alimentados pela temível reputação de Cesari e pelo silêncio enigmático de Lucrécia. Foram cúmplices de um crime? O laço deles ultrapassou os limites da lealdade, tornando-se algo indescritível. A verdade, como tantos aspectos da vida dos Borgia, estava oculta sob camadas de poder, manipulação e veneno. Uma coisa era certa: sob a sombra de Cesari Borgia, Lucrécia estava tanto protegida quanto aprisionada. Uma rainha em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era orquestrado pelo sangue. E o sangue, como os Borgia bem sabiam, era a única mancha que nunca se apagava. O salão do banquete brilhava como uma gaiola dourada, com velas derretendo cera sobre pratos de prata, suas chamas projetando sombras dançantes nas paredes adornadas. O Papa Alexandre VI ocupava a cabeceira da mesa, sua risada ecoando enquanto erguia um cálice adornado com joias. Ao seu redor, os homens mais influentes de Roma se deleitavam com o banquete, cardeais em suas sedas carmesim, nobres com anéis reluzentes, todos alheios ao fato de que eram peças em um jogo mortal. Esta era a mesa dos Borgia, e nem todos que ali jantavam sairiam com vida. Lucrécia, envolta em veludo esmeralda, presidia o banquete com uma graça ensaiada, seus dedos tocando delicadamente o pé da taça de vinho, enquanto um sorriso que não alcançava os olhos se desenhava em seu rosto. Ao seu lado, Cesari se esticava como uma pantera, seu olhar penetrante vasculhando a sala. O ar estava impregnado com o aroma de carnes assadas e vinho aromatizado. E algo mais, uma presença aguda sob a fragrância. O primeiro a hesitar foi o cardeal Orsini. Seu rosto, já avermelhado pelo vinho, ficou pálido. Ele segurou a barriga, ofegando. "Estou me sentindo mal", murmurou, mas sua voz se perdeu na algazarra de risadas. Quando seu corpo desabou no chão, convulsionando, os servos já se moviam, não para ajudar, mas para arrastá-lo discretamente para fora da vista. A música continuou a tocar. Um a um, outros começaram a vacilar. Um jovem lorde vomitou em seu prato enquanto um bispo se engasgava, olhos arregalados. O veneno agiu rapidamente. Um assassino silencioso se escondia no vinho, no pão e nas frutas adoçadas. Alguns acreditavam que era a canerela,
a bebida emblemática dos Borgs, uma mistura tão sofisticada que deixava apenas rastros de cadáveres. Lirésia observava a cena com uma calma impressionante. Quando Shizuri se aproximou, sua respiração quente tocou sua orelha, mas ela permaneceu imóvel. Não deviam ter nos atravessado, murmurou, enquanto saboreava seu vinho. Não, realmente não deviam. Ao amanhecer, 6 homens jaziam mortos. A versão oficial atribuía a culpa a mariscos estragados, um infeliz acidente. Contudo, Roma sabia a verdade. Os sussurros se espalharam como fogo em palha seca. Os Borgers haviam eliminado seus inimigos diante de todos, banqueteando-se enquanto seus convidados lutavam com os últimos suspiros. Não era a primeira vez que um banquete assim acontecia, e certamente não seria a última. Esses banquetes envenenados tornaram-se parte da lenda, reforçando a imagem aterradora da família. Que tipo de pessoas cometiam assassinatos sob a fachada da hospitalidade? Que tipo de filha permanecia serena enquanto homens morriam à sua mesa? A resposta era clara. Os Borgers não eram como os demais. Seguiam suas próprias regras, e quem se esquecesse disso, que se cuidasse. Enquanto os corpos eram levados, Alexandre ergueu seu copo novamente, um sorriso gentil nos lábios. A saúde, brindou, e os sobreviventes, tremendo, beberam. O casamento foi um espetáculo de seda e ouro, uma demonstração do poder burge destinada a impressionar Roma. Lucrésia, com apenas 13 anos, estava diante do altar vestida em renda veneziana, suas pequenas mãos entrelaçadas nas de Giovanni Forza, Lorde de Pizarro. O noivo, o dobro de sua idade, sorria com a confiança de alguém que se achava abençoado pela sorte. Ele ainda não sabia que aquele casamento era uma transação, uma que terminaria tão repentinamente quanto começou, e que seria envolta em sussurros mais sombrios que o Tibre à meia-noite. O banquete que se seguiu foi opulento, mesmo para os padrões Burge. O vinho fluía em abundância, e as mesas estavam repletas de pavões assados, suas penas remontadas em um esplendor grotesco. Lucrésia, com um rosto que exibia uma serenidade cuidadosamente ensaiada, aceitava brindes de homens que a viam como um prêmio. Do outro lado do salão, seu pai e irmão a observavam, com expressões enigmáticas. Quando chegou o momento da cerimônia de bedding, a plateia irrompeu em aplausos ensurdecedores. A tradição exigia que a noiva fosse levada ao quarto nupcial, onde o casamento seria consumado sob a vigilância de testemunhas, provando sua legitimidade. Contudo, enquanto a multidão se movia, Alexandre levantou a mão. "Basta", disse, sua voz cortando o barulho. "Minha filha ainda é uma criança. Deixem-nos retirar em paz." O silêncio tomou conta da sala. Era uma quebra dos costumes, uma recusa em deixar Roma ver a união selada. O rosto de Giovanni escureceu, mas ele não teve coragem de protestar. Lucrésia foi guiada por suas damas, passos firmes, olhar baixo, atrás de portas fechadas, a verdade sobre o que aconteceu ou não seria alvo de fervorosas especulações. Giovanni mais tarde alegaria que o casamento foi consumado. Lucrésia, durante o processo de anulação, insistiria que não. Mas a anulação em si era um exemplo da astúcia borgiana. Alexandre, buscando romper laços com os Schwarzers enquanto os ventos políticos mudavam em Milão, declarou o casamento nulo com base na não consumação, uma humilhação para Giovanni, que foi forçado a assinar um documento atestando sua impotência. Nenhum homem aceitaria tal coisa de bom grado. Giovanni sussurrou para seus aliados ao deixar Roma. "Eles me ameaçaram. O próprio filho do Papa segurou uma faca em meu pescoço." Os rumores começaram a ganhar vida. Giovanni realmente teria sido impotente como os Borgers alegavam? Ou havia algo mais sombrio que impediu a realização do casamento?
Murmúrios se espalhavam pelas ruas. Teriam o pai ou o irmão de Lucásia se intrometido na situação? Ela teria sido mantida intocada para fins mais obscuros? A posição oficial do Vaticano era inabalável. O matrimônio era nulo, e Lucraia estava livre para se casar novamente em nome da Igreja. Contudo, Roma não se deixou convencer com facilidade. A busca por manobras políticas, ou ainda, por segredos tão escandalosos que mal podiam ser mencionados, pairava no ar. Lucrésia, em seu silêncio, se retirou para o convento de Sanisto, sua repentina devoção levantando suspeitas. Seria luto, vergonha ou uma retirada estratégica, visando esfriar o escândalo antes de assumir um novo papel nas ambições de seu pai? Giovanni, privado de sua noiva e de seu orgulho, passaria anos se revoltando contra os Borgers, sua ira alimentando rumores. Eles são monstros, escreveu a um amigo nobre. Que tipo de pai anula o casamento da própria filha com tais justificativas, a menos que tenha outros planos para ela? A pergunta permanecia sem resposta. Para Lucrésia, a primeira noite de núpcias não foi um início, mas um prelúdio, um prenúncio das traições e intrigas que moldariam sua existência. E para Roma, era a confirmação de que, na casa de Burr, até o amor se tornava uma arma. O convento de Sanisto estava a anos-luz dos corredores luxuosos do Vaticano. Suas imensas paredes de pedra abafavam os ecos de Roma, e o aroma de incenso misturado a papel úmido substituía a decadência perfumada da corte papal. Ali, Lucraia Borger buscava abrigo, ou pelo menos a aparência dele. Sua chegada foi rápida e sem aviso, vestida de lã simples, seu cabelo dourado coberto por um véu. Ela atravessou os portões do convento como um espectro. A abadesa, uma mulher austera com olhos de aço, a recebeu com uma reverência cautelosa. Afinal, ela era a filha do Papa, uma pecadora ou uma santa. A abadesa não se atreveu a fazer suposições. Os murmúrios a acompanhavam, mesmo ali. Dentro das paredes claustrofóbicas do convento, as freiras conversavam em sussurros sobre o escândalo que levara Lucrésia até aquele lugar. Algumas a viam como uma jovem noiva abandonada, deixada de lado pelo marido e pela família. Outras, com desconfiança, questionavam por que uma garota de sua posição se submeteria a tal austeridade, a menos que carregasse um segredo insuportável. O boato se enraizou como uma erva daninha. Lucrésia estava grávida. A notícia se espalhou pelos corredores do convento, sussurrada nos lábios de novatas que olhavam furtivamente para sua cintura. Seria um filho de Giovanni Schwartz, concebido naquele breve e conturbado casamento? Ou algo mais tenebroso, uma criança fruto de um pecado, com origens muito vergonhosas para serem reveladas? Os panfletos que circulavam por Roma já a retratavam como uma sedutora, uma filha que compartilhava a cama do pai. Agora, sua súbita retirada apenas alimentava o fogo da especulação. A jovem nada dizia. Assistia à missa com a cabeça baixa, os dedos apertados em torno de seu rosário. Passava horas de joelhos na capela, murmurando preces silenciosas. Mas as freiras perceberam como suas mãos às vezes tremiam, como sua respiração falhava ao soar dos sinos. César apareceu uma vez, encapuzado e sem aviso. A abadesa quase desmaiou ao vê-lo entrar no pátio, suas botas estalando sobre o cascalho. Ele e Lucrésia conversaram em vozes baixas e urgentes perto do jardim de ervas, com expressões sérias. Ao sair, seu semblante era de tempestade. Na manhã seguinte, um médico chegou, um homem reservado sem vínculos com o Vaticano. Ele examinou Lucrésia atrás de portas trancadas. As freiras pressionaram os ouvidos contra a madeira, mas nada conseguiram escutar. Quando ele apareceu, seu semblante era enigmático. A verdade, qualquer que fosse,
permanecia encoberta. Mas em Roma, os boatos não precisavam de confirmação. A narrativa tomou vida própria. Lúcia, a flor envenenada, foi forçada a se esconder de sua vergonha. Alguns afirmavam que ela havia dado à luz em segredo, um bebê levado para o campo. Outros diziam que ela tinha tomado ervas para limpar seu ventre, seus pecados lavados em sangue. Alexandre V, sob pressão dos cardeais, zombou dos rumores. Minha filha é virtuosa, declarou. Ela busca abrigo na graça de Deus. Você negaria isso a ela? Contudo, seus aliados trocavam olhares discretos. O momento era conveniente demais, os sussurros, altos demais. Lúcia permaneceu em Sanisto por meses. Sua ausência na corte gerou um vácuo cheio de especulações. Quando finalmente retornou ao Vaticano, estava mais pálida e emagrecida, mas com um olhar resoluto. Os rumores não a destruíram. Ao contrário, a tornaram mais forte. Seus adversários observavam, ansiosos por um deslize. Porém, Lucretia havia aprendido a lição mais importante de todas. No universo dos Borgia, a sobrevivência não se baseava em inocência ou culpa, mas em controle. E assim, ela voltou à luz, com a cabeça erguida, seus segredos bem enterrados. Que Roma murmure, pois ela superaria todos. As ruas de Roma estavam escorregadias pela chuva na noite em que Alfonso de Aragão faleceu. Lucazia chorou ao receber a notícia. Seu segundo marido, o encantador e gentil Alfonso, o único homem que ela ousara amar, jazia quebrado na lama de um beco, seu corpo perfurado pelas lâminas de um assassino. Os matadores desapareceram como sombras, deixando apenas sangue e o eco de passos apressados. A cidade prendeu a respiração. Todos sabiam quem se beneficiaria da morte de Alfonso. A aliança dos Aragones havia se deteriorado. Nápoles já não era mais vantajosa para as ambições de Alexandre V. E Cesariboura, sempre a serpente no jardim, não disfarçou seu desprezo pelo cunhado. Lucretia, vestida de negro, ajoelhou-se ao lado do corpo do marido na luz suave da capela. Seu rosto ainda conservava a beleza na morte, a brutalidade de seu fim, em desacordo com a serenidade de seus traços. Ela pressionou um beijo em sua testa fria, suas lágrimas escorrendo em seu peito. Quem fez isso? Ela sussurrou. Os guardas se movimentaram nervosos. Ninguém respondeu. Mas Roma já havia dado seu veredicto. A tristeza chegou ao amanhecer, suas botas deixando marcas de lama pelo chão da capela. Ele se posicionou sobre o corpo de Alfonso, seu semblante impenetrável. Lucretia não ergueu o olhar. Você está de luto alto demais, disse ele finalmente, com a voz suave. Os Aragones usarão sua dor como arma. Suas mãos, fechadas em seu colo, tremiam. Você fez isso? O silêncio que se seguiu foi uma resposta clara. Casori exalou pelo nariz, um som quase de arrependimento. Ele era uma ameaça. Você sabe disso. O coração de Lucretia acelerou. Alfonso fora muitas coisas. Um príncipe de Nápoles, uma peça nos jogos de seu pai, mas nunca uma ameaça para ela. Ele lhe proporcionou música, poesia e momentos de ternura em um mundo que exigia aço. E agora ele se fora. Susa estendeu a mão para ela, mas ela recuou, a mandíbula tensa. O mundo não é gentil com mulheres que amam com demasiada liberdade, disse ele de maneira fria. Eu te poupei da dor de aprender essa lição tarde demais. As palavras eram como uma faca cravada em suas costelas. Do lado de fora da capela, os murmúrios já haviam começado. Os Borgias haviam cometido o assassinato. Não era a primeira vez, e certamente não seria a última. Mas essa morte tinha um significado diferente. Não se tratava de um cardeal que havia perdido sua utilidade. Não era um rival que havia cruzado o caminho da família. Ele era o esposo de Lucreia, a quem seu coração pertencia.
Se César era capaz de tal ato, o que mais ele não poderia fazer? Os rumores se espalharam como fogo em palha seca. Em poucas horas, panfletos com a tinta ainda fresca circulavam pela cidade, retratando César como Caim e Lucreia, como um Abel em desespero. Os rivais da família Bourdieu aproveitaram a oportunidade, suas vozes transbordando de uma falsa compaixão. Que tipo de irmão é capaz de assassinar o amor da própria irmã? A menos que esse amor sempre tenha sido seu para se apropriar. O luto de Lucreia era visível, mas sua fúria permanecia oculta. Ela se isolou em seus aposentos, recusando visitas, até mesmo do pai, que enviou presentes conciliatórios de joias e perfumes, todos deixados sem uso. Pela primeira vez, a linda jovem se viu traída, e Roma jamais a deixaria esquecer. O assassinato de Alonso se tornaria a espinha dorsal do mito Bouia, uma prova de que ninguém, nem mesmo a família, estava a salvo de sua traição. Os sussurros de incesto, antes descartados como boato, agora carregavam um peso sinistro. Por que mais César eliminaria um rival por causa do amor de Lucreia? Por que um papa permitiria que seu filho massacrasse o marido da filha? As respostas, sejam elas reais ou imaginárias, formaram um quadro monstruoso demais para ser ignorado. Sassa, sempre prático, mostrava-se indiferente ao tumulto. Quando um mensageiro espanhol ousou questioná-lo, ele sorriu e ofereceu um copo de vinho. Acidentes acontecem, comentou ele de forma casual. O mensageiro recusou a bebida. Enquanto isso, Lucreia se tornara quase um espectro em seu próprio palácio. Suas damas relataram ter ouvido seu choro à noite, mas durante o dia ela permanecia como uma estátua, bela, intocável, com suas emoções trancadas em um lugar invisível. Apenas uma vez ela quebrou o silêncio. Em uma missa privada em honra à alma de Alfonso, ela se voltou para César, sua voz quase inaudível. Você o tirou de mim. O olhar de César não vacilou. Eu te protegi. Ela riu então, um som que soou como vidro se quebrando. Não, você apenas comprovou tudo o que todos dizem sobre nós. E com isso, afastou-se, deixando-o parado à luz das velas, o arquiteto de sua própria ruína. O sangue de Alfonso selou o destino dos Bourdieu. A partir daquela noite, o mundo os veria não apenas como corruptos ou cruéis, mas como algo muito pior, uma família que se devorava. E Lucreia, sempre a eterna vítima, aprendera a lição mais dura de todas. Na casa de Bourg, até o amor se tornava uma sentença de morte. Os corredores do Vaticano sussurravam com o farfalhar de seda e o perfume que pairava muito tempo após o crepúsculo. O Papa Alexandre VI, o escolhido de Deus na terra, se mantinha preso durante o dia em vestes sagradas, mas à noite suas roupas escorregavam, revelando um homem dominado por desejos terrenos. Suas amantes deslizavam pelo palácio apostólico como sombras, suas risadas ecoando onde hinos deveriam ter soado. Júlia Farese, conhecida como La Bella por causa de seus cabelos dourados que caíam em cascata, era a mais notória. Com apenas 16 anos, ao chamar a atenção do Papa, ela se tornou sua concubina reconhecida, sua imagem retratada como a Virgem Maria em afrescos do Vaticano, uma blasfêmia que fazia até os cardeais mais cínicos empalidecerem. Havia também Vanozza de Catana, mãe de seus 4 filhos mais velhos, cuja influência pairava como fumaça muito depois que seu caso esfriou, e outras cujas identidades a história mal registrou, figuras efêmeras na cama papal. Roma já havia tolerado papas com amantes antes, mas Alexandre expunha seus pecados. Ele organizava banquetes onde suas amantes jantavam ao lado de bispos, suas joias cintilando à luz das velas. Ele concedia títulos e terras a seus bastardos, elevando-os acima de príncipes da igreja.
Lucraia, filha de Vanosa, foi preparada para unir-se em casamentos políticos, enquanto seu irmão César, que já fora cardeal, trocou suas vestes religiosas pela armadura de um senhor da guerra. A hipocrisia era de tirar o fôlego. Ele falava sobre castidade do púlpito, mas se entregava à devassidão em seus aposentos. Um mensageiro veneziano, temendo a espionagem de Boura, escreveu uma carta que selou com cera antes de enviá-la. Os inimigos do Papa não precisavam de mais evidências. Se Alexandre podia desafiar os votos de celibato abertamente, que outras fronteiras sagradas ele cruzaria? Os rumores corriam das tabernas para os conclaves. Um homem que tem amantes pode tratar a própria filha como uma. O escândalo do incesto, outrora impensável, agora encontrava terreno fértil. Até mesmo seus cortesãos estavam inquietos. O cardeal Sforza, não alheio aos vícios, fez o sinal da cruz ao ver Júlia Farese no braço do trono papal. "Deus vê", murmurou a um colega. "Deus perdoa", respondeu rapidamente. Mas o povo não. Alexandre parecia alheio a tudo isso. Ele demonstrava afeto por seus filhos, legítimos ou não, com um orgulho que beirava a idolatria. Quando Lucrezia completou 16 anos, presenteou-a com um palácio todo seu, com paredes decoradas com tapeçarias de ninfas e cítaras. Quando César exigiu o comando das tropas papais, Alexandre despediu seu cardeal com um simples gesto. A mensagem era clara: o sangue estava acima de Deus. As amantes, por sua vez, desempenhavam seus papéis com astúcia. Júlia, sempre uma sobrevivente, conquistou a amizade de Lucraia com presentes e segredos sussurrados. Venatza, mesmo esquecida, continuava a ser uma força no submundo romano, seu bordel pulsando com intrigas e segredos. Elas sabiam o valor que tinham para Alexandre e o custo de uma queda em desgraça. Porém, foi Lucrácia quem pagou o maior preço. A cada nova amante que seu pai desfilava, cada beijo na mão de Júlia em público, ou cada toque demorado na cintura de uma garçonete, os rumores sobre ela ganhavam força. Se o Papa não se importava com a vergonha, que limites restariam? A última afronta aconteceu quando Alexandre, em um momento de paternalismo, organizou um baile para celebrar o nascimento de mais um bastardo, fruto de uma mulher tão jovem que os convidados desviaram o olhar. Naquela noite, enquanto o vinho fluía e os dançarinos giravam, um bispo espanhol ousou se aproximar do trono papal. "Santidade", ele começou. "É este o Senhor?" Alexandre, com o braço envolvendo a cintura de Júlia, riu até as bochechas tremerem e ergueu seu copo. "Todos somos filhos de Deus, não é?" O bispo recuou, seu rosto pálido. Em poucas semanas, a história se espalhou por toda a Europa, cada vez mais exagerada. Quando chegou a Paris, o baile se transformou em uma orgia, o bebê em um demônio, e Lucrésia, sempre Lucrésia, era vista como a cúmplice dos pecados de seu pai. As amantes de Alexandre não eram o problema. O verdadeiro crime era sua audácia, seu desprezo total pela aparência de santidade. Em um mundo onde o poder se baseava na percepção, ele rasgou o véu, fazendo com que cada rumor vil sobre sua família parecesse plausível. Afinal, por que um homem que desafiava as leis de Deus pararia diante do tabu do incesto? Como Júlia Farese certa vez comentou a um amante, sua voz transbordando malícia: "Quando o Papa assume o papel do diabo, quem pode definir onde começa e onde termina a encenação?" Essa pergunta pairava sobre os passos de Lucazia, e Roma, sempre ávida por escândalos, já tinha sua resposta. O verão de 1503 era sufocante, o ar impregnado pelo odor das águas paradas do Tibre e pelo suor de uma cidade em tensão. Roma fervilhava sob o peso de sua própria corrupção, e no seu íntimo, o Papa Alexandre VI, que um dia foi intocável, movia-se como um homem atormentado.
Seu rosto mostrava os sinais do tempo, as bochechas flácidas e as mãos tremendo, enquanto sua risada, que antes ecoava pelos corredores do Vaticano, tornara-se um som rouco e quase irreconhecível. Na noite de 18 de agosto, Alexandre compartilhava um jantar com o cardeal Adriano de Corneto em uma vila fora das muralhas da cidade. O banquete era opulento, como era costume nas reuniões dos Bur, com fazão assado, figos encharcados de mel e o vinho das adegas pessoais do Papa. No entanto, à medida que a noite se desenrolava, um clima de inquietação pairava entre os convidados. O Papa, normalmente ávido tanto por comida quanto por conversa, mal tocava em seu prato, seu semblante pálido. "Santidade, você não está se sentindo bem?" aventurou Corneto. Alexandre fez um gesto desdenhoso, sugerindo que fosse apenas o calor. Mas à meia-noite, a dor tomou conta dele. Servos o transportaram de volta ao Vaticano, suas vestes encharcadas de suor e a respiração entrecortada. Médicos foram chamados, e seus diagnósticos eram sussurrados em segredo. Alguns falavam em febre tétano, outros em excesso de alimentos pesados. Porém, Roma, sempre cética, tinha outra hipótese: veneno. As especulações se espalharam como fogo. Os Della Roveres teriam conseguido o que suas tropas não lograram? Os Schwarzers, ainda furiosos pela anulação do casamento de Lucrécia, teriam envenenado o vinho papal? Ou, mais aterrorizante, seria uma punição divina a um homem que desafiou todas as leis sagradas? César, retornando de uma campanha na Romênia, encontrou os aposentos de seu pai em um verdadeiro caos. O outrora imponente Papa estava encolhido sob lençóis de seda, a pele manchada e os olhos se movendo em delírio. Ao seu lado, Lucrécia segurava um frasco de água benta, murmurando em oração silenciosa. "Quem fez isso?" César exigiu, sua voz carregada de indignação. Os médicos trocaram olhares incertos. A natureza, talvez. Ou seriam sintomas que lembravam a canterela? A palavra pairou no ar como uma maldição. Canela, a arma secreta dos Borgias, o veneno que se dizia invisível. A ironia era cruel. Alexandre teria sucumbido aos próprios métodos? O semblante de César escureceu. Ele se voltou para sua irmã. Quem esteve com ele por último? As mãos de Lucrécia tremiam. Corneto. Mas certamente Corneto. César pronunciou o nome com desprezo. Adela Reverário Porne. Mas, mesmo enquanto falava, a dúvida dançava em seus olhos. Veneno era uma arma feminina, sussurravam alguns. Uma amante traída poderia ter buscado vingança, um marido enganado, ou seria algo mais próximo? As últimas horas de Alexandre foram um verdadeiro espetáculo grotesco. Ele delirava sobre demônios e chamas que lambiam seus pés, às vezes chamando por Lucréia, sua voz se quebrando em um tom de medo. "Filha, perdoe-me." Em outras ocasiões, ele atacava, lançando maldições às sombras que apenas ele conseguia ver. No terceiro dia, enquanto o sol se punha em chamas escarlates, a respiração do Papa cessou. Um silêncio pesado envolveu o Vaticano. Então, das ruas abaixo, um som começou a surgir. Primeiro um murmúrio, depois um rugido. O povo de Roma, há muito oprimido pelo governo Bour, tomou as praças, suas vozes se elevando em uma mistura de luto, alívio e incredulidade. O Papa estava morto. O reinado do terror chegara ao fim. Ou assim pensavam. No Palácio Apostólico, César estava em pé sobre o corpo do pai, com uma expressão impassível. Lucrécia, com o rosto molhado de lágrimas, estendeu a mão para ele. Ele não a aceitou. "Isso não muda nada", disse ele suavemente. "Ainda somos Borgias." Mas do lado de fora, os lobos já cercavam. Os Della Roveres, os Schwarzers, os Orsines, todos viam sua oportunidade.
O trono papal estava desocupado, e com isso, o poder dos Borgia balançava precariously. Enquanto as primeiras pedras eram arremessadas contra os portões do Vaticano, uma questão ardia intensamente, mais quente que o sol de agosto. A morte de Alexandre foi um assassinato ou a punição de um Deus furioso? Roma nunca chegaria a um consenso, mas uma coisa era indiscutível: a era dos Borgia estava se aproximando do seu fim, e esse desfecho seria manchado de sangue. Sem a firmeza de Alexandre sobre o papado, Roma se voltou contra os Borgia como uma matilha de lobos famintos. Cesari, outrora o príncipe invencível das forças da Igreja, viu-se perdido. A morte de seu pai cortou os laços que o ligavam ao poder. E o novo Papa Pio III não resistiu mais que algumas semanas antes que a facção Del River colocasse Júlio II, seu antigo rival, no trono. A era dourada dos Borgia havia chegado ao seu fim. Cesare escapuliu de Roma sob a escuridão da noite, trocando sua armadura pela vestimenta de um comerciante. Seu orgulho, uma vez imenso, se reduziu aos passos apressados de um fugitivo. Contudo, mesmo em exílio, seu nome ainda era temido. Capturado em Nápoles por Gonzalo de Cordar, o general espanhol que um dia fora seu aliado, Cesare foi lançado em uma masmorra. Seu destino não lhe pertencia mais. A notícia de seu aprisionamento alcançou Lucrécia em Ferrara, onde ela havia reerguido sua vida como duquesa de Stal. A carta tremia em suas mãos enquanto lia sobre seu irmão, primeiro aprisionado na Espanha, depois na sombria fortaleza de La Mata. O homem que já comandou exércitos agora apodrecia em uma cela, seus inimigos saboreando sua queda. Ele não sobreviverá ao inverno, escreveu seu informante. O rei espanhol não tem compaixão por traidores. Lucrécia não derramou lágrimas. Já havia chorado demais pelos Borgia. Em vez disso, ela dobrou a carta e a escondeu nas dobras de seu vestido, mantendo uma expressão calma e controlada. Mas na privacidade de seus aposentos, pressionou a testa contra a fria pedra da janela e sussurrou um nome que não mencionava há anos: o escroto. Seu fim chegou rapidamente. Em 1507, pouco mais de 4 anos após a morte de seu pai, Cesare Borgia perdeu a vida em uma escaramuça em Navarre, não pela lâmina de um general rival, mas pela lança de um soldado anônimo. O homem que um dia foi o terror da Itália teve uma morte ignóbil, seu corpo deixado para os corvos. Ao receber a notícia em Ferrara, Lucrécia ordenou uma missa por sua alma. Ela se ajoelhou na catedral, seu véu negro ocultando seu rosto, e seus lábios se moviam em uma oração silenciosa. Os cortesãos sussurravam: ela chora pelo irmão que a amou intensamente, ou pelo monstro que causou tanta destruição? Talvez por ambos. Para Lucrécia, a morte de Cesare foi o corte final com seu passado. Com ele fora, o último elo vivo com o nome Borgia se rompeu. Não era mais a filha do Papa, nem a irmã do Senhor da Guerra. Agora, ela estava livre, se tal liberdade fosse possível, para ser apenas ela mesma. Lucrécia, duquesa de Ferrara, uma mulher que sobreviveu às lendas, mas que ainda carregava cicatrizes. Nas horas silenciosas da noite, às vezes sonhava com Roma, com salões dourados e banquetes envenenados, com o controle possessivo de um irmão e o sorriso astuto de um pai. Acordava ofegante, seus dedos agarrando os lençóis, os ecos das vozes ainda ressoando em seus ouvidos. Mas ao amanhecer, sempre se mostrava composta. Aprendeu a lição mais difícil de todas. Sobreviver não era apenas escapar do passado, mas enterrá-lo tão fundo que ninguém, nem mesmo ela, pudesse ouvir seus sussurros. E assim viveu, não como uma Borgia, mas como algo completamente distinto. Uma mulher que sobreviveu a eles. Ferrara, 1500.
O palácio ducal erguia-se como uma fortaleza de mármore e luz. Os jardins exalavam o doce aroma das flores de laranjeira, enquanto o suave murmúrio das fontes ecoava ao redor. Longe das intrigas traiçoeiras de Roma, Lucraia Borger, agora Lucraia Desta, percorria os corredores banhados pela luz do sol como uma mulher renascida. Seu terceiro casamento se revelou uma verdadeira salvação. Alfonso d'Este, duque de Ferrara, não era um poeta apaixonado como seu infortúnio Alfonso de Aragão, nem um libertino como Giovanni Schwarzer. Era um governante firme, pragmático e alheio aos rumores que cercavam sua noiva. Quando a conheceu pela primeira vez, seu olhar era de avaliação, nada lascivo. Não me importo com os falatórios, deixou claro, só com a lealdade. E assim, Lucraia prometeu ser fiel. Ela mergulhou em seu novo papel com um fervor que a surpreendeu. Deixou de ser um mero enfeite do Vaticano e se tornou o coração pulsante de Ferrara, patrocinadora de poetas, defensora das artes e uma verdadeira mãe para suas crianças. O povo, que inicialmente a olhou com desconfiança por ser a filha infame de Boia, logo começou a murmurar sobre sua generosidade, como alimentava os necessitados durante a fome e como se ajoelhava na catedral, demonstrando sua devoção inabalável. Contudo, a redenção nunca é simples. O passado a seguia como uma sombra. Durante os bailes de máscaras que promovia, os convidados ainda sussurravam por trás das máscaras. Teria ela envenenado suas rivais? Mantinha relações com seu irmão? Panfletos a perseguiam, contrabandeados para Ferrara, manchando sua nova vida com os pecados de outrora. Até mesmo suas damas, embora parecessem devotadas, por vezes recuavam ao sentir o toque de suas mãos. Certa noite, enquanto passeava pelos jardins do palácio com seu filho mais novo nos braços, seu marido se juntou a ela, os passos firmes sobre a gravilha. Ainda falam, disse Alfonso, em um tom baixo. Lucraia não disfarçou sua compreensão. Sempre falarão. Isso te incomoda? Ela olhou para o filho, com seu rosto inocente diante das crueldades do mundo. Antigamente, isso a perturbaria, mas agora, ao ver uma pétala flutuar de uma rosa, soltou um suspiro. Deixe-o sussurrar, eu sei quem sou. Alfonso a observou, sua expressão inalterada. Você é minha esposa, a mãe dos meus herdeiros. Isso é o que importa. Mas Lucraia sabia que o nome Borger não poderia ser facilmente esquecido. O fantasma de César ainda a assombrava. A notícia de sua morte chegou como um estrondo, um fim violento para um homem violento. Em segredo, ela acendeu velas em uma capela privada, onde suas lágrimas não seriam vistas. O irmão que a amou e a traiu, que moldou seu destino com mãos firmes, havia partido, levando consigo a última testemunha da menina que um dia foi. Contudo, mesmo em Ferrara, os rumores não a deixavam em paz. Quando um frade viajante pregou na praça sobre a mulher escarlate, cujos pecados eram indeléveis, os olhares da multidão se voltaram para o palácio. Alfonso mandou expulsar o homem, mas o estrago já estava feito. A maior luta de Lucraia não era por poder, mas por memória. Ela não poderia reescrever o passado, mas tinha o poder de moldar o futuro. Encomendou retratos que a mostravam como a duquesa virtuosa, a mãe dedicada. Fez doações, com seu nome gravado nas pedras de fundações de caridade, garantindo que a história a lembrasse como mais do que uma mera bullier. Ainda assim, no aniversário da morte de seu pai, ela se encontrou sozinha em seus aposentos, um cálice de vinho na mão. Os anos haviam suavizado suas feições, mas não o peso em seu olhar. Levantou o copo em um brinde silencioso, seu sussurro quase inaudível. A casa de Bur, que suas maldições morram comigo. Do lado de fora, os sinos de Ferrara soavam,
com seus badalos ressoando de forma clara e vibrante. A vida seguia seu curso. No entanto, Lucácia sempre se indagaria se realmente havia se livrado da maldição ou se ainda era apenas a última guardiã de uma história trágica. A resposta, assim como seu legado, não estava em suas mãos. O mito de Bouia persiste, não porque seja uma verdade absoluta, mas por sua irresistível atração. Séculos se passaram desde que Lucrécia deu seu último suspiro em Ferrara, desde que o sangue de César manchou o solo de Navarra, e desde que o corpo de Alexandre VI foi enterrado em um túmulo que, mais tarde, seus rivais profanariam. Mas os sussurros continuam a ecoar. Os rumores de incesto, veneno e pecados inomináveis grudam em seu nome como uma sombra que nenhum exame histórico pode dissipar. Por quê? A resposta reside na essência do poder e nas narrativas que criamos para compreendê-lo. Os Borgia foram acusados de muitos delitos: suborno, assassinato, nepotismo, traição. Mas esses eram os crimes comuns da política renascentista, a moeda de troca de todas as casas governantes, de Florença a Veneza. O que tornava os Borgia verdadeiramente únicos era sua ousadia. Eles expunham seus pecados em uma época que exigia dissimulação. Alexandre VI mantinha amantes à vista de todos, sentava seus filhos ilegítimos ao lado dos príncipes e transformava o Vaticano em um palco de excessos. César trocou suas vestes de cardeal por uma armadura de conquistador, sua ambição tão nua quanto sua lâmina. E Lucrécia, a bela e enigmática Lucrécia, jogava o jogo com uma elegância que tornava sua cumplicidade ainda mais censurável. Seus verdadeiros crimes eram monstruosos o suficiente. No entanto, a realidade muitas vezes é menos satisfatória do que o mito. O boato de incesto persistiu porque era a calúnia perfeita, impossível de comprovar, inesquecível e totalmente corrosiva. Em um mundo onde a Igreja pregava moralidade enquanto se entregava à corrupção, a ideia de um papa se deitando com sua própria filha representava a acusação máxima de hipocrisia. Isso reduzia as intrincadas maquinações dos Borgia a algo primitivo, algo que ultrapassava a razão e se fixava na imaginação coletiva como um espinho. E talvez, em algum nível, as pessoas quisessem acreditar nisso. Os Borgia corporificavam as fantasias mais sombrias de um poder descontrolado. Eles eram os monstros ocultos atrás da fachada reluzente da Renascença. Uma prova de que até os escolhidos dos deuses podiam ser demônios disfarçados. Sua lenda funcionava como um alerta e um deleite perverso. Retratá-los como pecadores era trivial. Retratá-los como abominações era inesquecível. A loucura, em particular, tornou-se uma tela para todo o medo e a fascinação de sua época. Ela era uma vítima ou uma vilã, uma sedutora ou uma jogadora. A verdade, como sempre, era mais complexa do que o mito. Ela era uma mulher navegando em um mundo que não lhe oferecia boas opções, sua autonomia restringida pelos homens que dominavam seu destino. Mas a história prefere suas mulheres como santas ou meretrizes, e a complexidade de Lucrécia era inconveniente demais para uma categorização tão simplista. O mito de Bouia diz menos sobre eles e mais sobre nós. Revela nossa sede por narrativas que confirmem nossas suspeitas mais profundas de que o poder corrompe, que a beleza oculta a depravação, que as instituições em que confiamos são tão corruptas quanto as pessoas que as dirigem. Os Borgia não criaram essas verdades. Eles apenas as incorporaram com um brilho que assegurou sua notoriedade. E assim, as mentiras sobreviveram à verdade. Os panfletos da Roma renascentista tornaram-se os livros de história de hoje. Sua tinta desbotou, mas seu veneno permanece intacto. Continuamos a falar dos supostos crimes de Lucrécia, dos apetites monstruosos de César,
dos desejos profanos de Alexandre. Fazemos isso porque a ideia de que eram apenas humanos, com suas falhas e crueldades comuns, acaba sendo, de certa forma, menos gratificante. No fim das contas, o verdadeiro legado dos Borgia não se resume aos crimes que perpetraram, mas sim às narrativas que nos negamos a deixar desaparecer. E talvez esse tenha sido o maior pecado de todos.